Olha, no Brasil, todos os estados falam o mesmo idioma, mas cada região tem as suas particularidades, né? No Piauí temos expressões únicas que representam bem o nosso jeito de nos relacionar, até mesmo de nos comunicar uns com os outros. Desde 2013, o piauiês é patrimônio cultural e imaterial do nosso estado. O repórter Zanviana conta essa história como ninguém. O piauiense tem um jeito bem peculiar de ser. Nosso falar também. Temos um sotaque característico e expressões que só nós falamos. Minha irmã, eita quintura! Esturdia me deu até gastura. Quando eu pensei que não, tava fazendo 40 graus. Maria! Esse BR Obrol é paia demais, dá vontade de banhar toda hora. Sabe o que significam essas expressões? Quem é piauiense sabe muito bem, mas se você não é, eu te apresento. Esse é o piauiês, o nosso jeito de falar. Vou ali, acolá. Vixe. Armário, minha irmã e mulher. Que eu mais uso, isso aí. A Maria, vixe. O que é falado nas ruas e no nosso dia a dia pode ser visto com uma boa dose de humor nas duas edições do livro ilustrado De Gaitada Folote com Piauiês, de 2011 e 2015, do cartunista e professor de artes Joaquim Monteiro. Eu acho é muito importante a gente perceber que tem um dialeto, né? É um dialeto, a grande enciclopédia do Paulo Cunha fala, um dialeto, os especialistas também colocam como dialeto no piauiês, e a gente percebe que tem um jeito diferente de falar, que quando você chega, por exemplo, em outros locais do Brasil, a gente vai perceber que tem expressões que lá eles não conhecem. Caxingar, né? Eu falei uma vez isso. Fulano de tal está caxingando, né? E aí a pessoa perguntou, caxingar? O que é isso? Aí eu tive que mancar, né, etc. Então, assim, expressões que a gente percebe que é a nossa identidade. O piauiês é a identidade do povo piauiense. Como um bom piauiense, a vivência ajudou na seleção das expressões. A ideia do livro veio mesmo quando folheou o livro Grande Enciclopédia Internacional do Piauiês, de Paulo José Cunha. Começou como uma brincadeira, vamos dizer assim, utilizando o falar, né, do dia a dia. A gente ouve muitas pessoas falando expressões que depois a gente fala normalmente, e depois quando a gente ouve em determinado momento a gente começa a sorrir, acha engraçado. Expressões como minha irmã, né? São expressões que a gente usa e às vezes parece que nem nota, mas aí quando você começa a parar e pensar, então foi assim que eu comecei a fazer esses cartoons, né? A primeira fonte de pesquisa foi essa fonte informal, foi a fonte oral. Aí depois que, como eu falei, né, comecei a pensar num projeto, é que eu fui atrás de novas expressões que eu não conhecia, né? E veio aí olhando um pouco a literatura, olhando alguns artistas tipo João Cláudio, entre outros, que usavam o piauiês e usam o piauiês no seu trabalho, músicas, etc. E a gente vai, certo, fundamentando e criando outras coisas. A professora de literatura e escritora Lisete Napoleão tem 12 livros lançados. A maioria tem como tema o Piauí. Entre eles, o piauiense Sim Senhor. Para a professora, o termo piauiês se associa ao escritor Paulo José Cunha, que para ela popularizou o termo. Sempre existiu, né, essa forma de falar, esse jeito muito especial, muito peculiar nosso. Agora, a gente pode dizer que quando ele começou a ser documentado, quando começou a ter os títulos, ter a escrita, que eu gosto muito de ressaltar o nosso Paulo José Cunha, né? Que é fantástico. Ele, inclusive, a primeira edição do Piauiês, ele coloca todas ou quase todas as nossas expressões, como avexado e outras minha irmã, e outras expressões que a gente escuta no dia a dia, no cotidiano.
Mas vários autores, como o nosso Fontes Biapina, que está aí fazendo o centenário, ou comemorando o centenário foi o ano passado, mas assim, ele já trabalhava essa questão regionalista, essa forma nossa do caboclo, essa forma nossa aqui da cultura popular. O piauiês, para a professora, é uma mistura de expressões nordestinas que terminaram ficando uma característica nossa, uma marca registrada. O nosso falar é único porque ele, digamos, único nessa nossa comunicação. Mas, na verdade, esse falar é muito nordestino. E a gente vai adaptando aos nossos estilos, a gente vai de acordo com a oralidade, com o repassar, com a questão até de ouvir. Tudo isso faz com que a gente vá mudando o modo de falar, digamos, do Recife, da Paraíba, que às vezes, no caso, era o gente, que se ficou em oxente. E daí ele vai fechando e vai colocando a característica do povo que fala daquela maneira, naquele estilo. Tem coisas que o Belrobró é especificamente nosso, como tem outros, o Avexado, o Ontonte e outras situações que o próprio caboclo lá ele constrói e a gente vai moldando e vai se transformando num falar, uma falácia especificamente nossa. Com o advento da internet, novas expressões do piauiês vêm surgindo e já são faladas nas redes sociais. Material para um novo livro do cartunista e mais opções para os piauienses falarem virtualmente ou nas mais inusitadas situações do dia a dia. A cultura popular ela é dinâmica, ela não fica presa num determinado período, porque ela é fruto da vivência. Então, muitas palavras, adaptações, estrangeirismos são adaptados para o nosso jeito de falar. Certo? Então, um jeito de uma palavra em inglês, por exemplo, aí vai sendo popularizado e o jeito de falar, que muita gente diz que é errado, acaba se tornando o nosso jeito de falar. Então, ele é dinâmico. Né? O internetês aí vai entrando no piauiês e muitas expressões fazem parte do nosso dialeto. Vai se renovando, sim. Carniça, por exemplo. É uma expressão que não é recentemente, né? Assim, eu não lembro da minha infância de se falar. Não é tão recente, mas é uma expressão que o cara chega, ei, carniça, né? Carniça. Chama o outro colega de carniça. Piauí, maravilhoso. Piauí, na verdade, realmente é um lugar único, né? Pra gente viver, pra gente aprender. E é por isso que a gente aproveita para ensinar também pro Brasil e pro mundo. Que as pessoas têm que ter muito cuidado quando elas querem, de alguma forma, se incomodar com o jeito das pessoas falarem. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque tem que existir respeito. As pessoas precisam ler mais, estudar mais, pesquisar mais. Na verdade, entrarem mais profundamente na história. Porque quando você não entra na história, você não conhece as cidades, você não conhece os estados, você não conhece as origens, nem os porquês de determinadas situações que às vezes você vivencia. E quando você não tem esse conhecimento, que é algo que o Piauí sabe fazer muito bem, que é ter uma boa educação, a educação verdadeiramente falando dos nossos professores que nos ensinaram verdadeiramente a ter o melhor em termos de estudo. Tanto é que muitas pessoas saem de outros estados e acabam se formando aqui, dentro do estado do Piauí. Os melhores profissionais na medicina estão aqui dentro do estado do Piauí. Mas as pessoas precisam entender que mais do que muitas vezes falar por falar, é conhecer de verdade a nossa história. Porque quando você se aprofunda e você conhece a história, quando você vive com o piauiense, a história muda e muda. E aí você enxerga um lugar único para você viver. Tanto é que você vem morar bem pertinho da gente.